Olá a todos. Na aula passada nós começamos o tópico de colisões e naquele caso nós vimos a definição de colisão, vimos que ela também não depende que haja um impacto, como exemplificamos ali o efeito Stirling, e partimos para o estudo separado sobre a colisão entre os pontos antes, durante e após a colisão. Começamos a estudar o ponto durante, com a definição de impulso e a conexão com o momento linear, através do teorema de impulso e momento linear, e depois começamos a estudar o que acontece antes e após a colisão, no exemplo de uma colisão elástica em uma dimensão. E na aula passada, nós tivemos ali ao fato em que o alvo estava estacionário. Beleza? Na sequência agora, vamos começar com o movimento do centro de massa. Um fato interessante é que o centro de massa de dois corpos que colidem continuam a se mover sem sofrer influência da colisão. Isso é consequência direta da conservação do momento linear. Aqui, como vocês podem ver, olha só, nós temos dois corpos, um de massa M1 e um de massa M2. Eu desenhei o de massa M2 aqui maior, então o centro de massa, como vocês podem ver, ele está mais deslocado para a direita em relação à meia distância entre os dois corpos, correto? A massa M2 aqui, inicialmente, está em repouso, né, que é o alvo em repouso, e o projétil, que é a massa M1, está indo em direção a M2. Então, conforme ele vai se deslocando, o centro de massa também vai se deslocando, tá vendo? Quando ocorre o choque, o centro de massa está aqui um pouquinho deslocado perto da massa M2. Depois do choque, a massa M1 vai no sentido contrário e a massa M2 adquire uma velocidade v2F e o centro de massa começa a se deslocar aqui também. Ó. Tá vendo? Ele continua a se deslocar com essa linha tracejada aqui, formando uma linha linear, ó, como se não tivesse ocorrido a colisão. Né? Como se a partícula aqui, existisse uma partícula no lugar de centro de massa que está percorrendo para a direita aqui, ó, indefinidamente, como se não tivesse acontecido a colisão. Muito interessante, né? E como nós havíamos visto, momento é igual a massa vezes VCM, quando você está lidando com um sistema de partículas, onde M é a massa total do teu sistema de partículas e V é a velocidade do centro de massa. Nesse caso, então, o M sendo a soma dessas duas, né, M1 mais M2, eu vou abrir essa equação assim, né, e vou isolar o V dessa forma. E aí temos as duas condições, antes e após a colisão. Antes da colisão, você tem M1 V1i mais M2 V2i. Se o alvo estiver em repouso, o V2i vai ser igual a zero e você vai ter só M1 V1i sobre M1 mais M2. Após a colisão, né, agora você tem o momento linear final por a partícula, que é a partícula projétil, e a partícula alvo. M1 V1F mais M2 V2F, como está exemplificado aqui. Bom, dito isso, podemos passar para o segundo ponto, onde agora nós temos o alvo em movimento. Onde aqui o alvo era a partícula de massa M2, né? O projétil era a partícula de massa M1, agora as duas estão em movimento em rota de colisão. Bom, continua a valer a mesma regra que nós tínhamos adotado quando, no caso, o alvo era estacionário. Você está lidando com uma colisão elástica, então nós temos conservação do momento linear e conservação da energia cinética. Só que agora, né, você tem um V2i diferente de zero. Então nós temos M1 V1i mais M2 V2i, né, e depois do evento, ou seja, depois da colisão, M1 V1F mais M2 V2F. Como fizemos antes, vou isolar o M1 e o M2 aqui antes e depois da igualdade, como eu fiz aqui. Joguei esse M1 para cá e esse M2 para cá. Ficamos assim. Para conservação de energia cinética, a mesma ideia. Você tem 1 meio de V1i quadrado mais 1 meio de M2 V2i ao quadrado, né? Esse cara agora é diferente de zero. Né? E depois da colisão, depois do evento, né? 1 meio de M1 V1F ao quadrado mais 1 meio de M2 V2F ao quadrado. Os meios simplificam
né? E podemos isolar o M1 e o M2 como fizemos antes. E aí reescrevemos essa equação dessa forma. O cálculo para encontrar V1F e V2F, ou seja, a manipulação algébrica que nós fizemos para encontrar o V1F e o V2F para o caso do alvo estacionário, é igual para o caso do alvo em movimento. Tá certo? Só tomando cuidado que agora você vai ter a velocidade inicial do alvo. Então, para que a aula não fique desnecessariamente longa, já que o cálculo é igual, eu já vou colocar os resultados aqui do V1F e V2F. Assim, nós temos que V1F igual a M1 menos M2, M1 mais M2, V1I, mais 2M2, M1 mais M2, V2I, né? E para V2F, 2M1 sobre M1 mais M2, V1I, mais M2 menos M1 sobre M1 mais M2, V2I. Notem que se você tiver o alvo parado, esse V2I é igual a zero. E aí, esse resultado aqui se torna simplesmente V1I igual a esse termo aqui, que é exatamente o que nós tínhamos encontrado por caso do alvo parado. E a mesma coisa a gente pode dizer do V2F, lembram? V2F igual a 2M1 sobre M1 mais M2 V1I, se V2I for igual a zero. Esses dois termos aqui desaparecem. Beleza? Então, vamos agora aplicar esses conceitos aí de colisão com o alvo parado em movimento, né, que nós acabamos de ver, em alguns exemplos. Vamos começar com um aqui. Temos então um exemplo que duas esferas de metal suspensas por fios verticais estão inicialmente em contato, como na figura que eu vou desenhar ali embaixo. A esfera 1, com massa M1 igual a 30 gramas, é puxada para a esquerda até uma altura H1, 8 centímetros, e então liberada. Após descer, ela sofre uma colisão elástica com a esfera 2, que tem uma massa de 75 gramas. Ele pede, nesse caso, qual a velocidade V1F da esfera 1 imediatamente após a colisão. Ou seja, então nós temos aqui a esfera 1 com uma massa de 30 gramas, né? E a esfera 2, que está aqui, com uma massa de 75. Então a 2 é maior que a 1, por isso que eu desenhei aqui essa esferinha menor que essa. Você pegou essa esfera aqui, trouxe ela até uma altura H1 e soltou. Ela vem e se choca com essa esfera. O que vai acontecer? Uma transferência de momento, né, dessa esfera para essa. Como o momento é conservado, você vai ter movimento dessa esfera para cá, né, e da colisão você vai ter o movimento dessa esfera para cá. A primeira pergunta é, qual é a velocidade V1F da esfera 1? Para o nosso referencial, estou considerando o movimento no choque, atuando exatamente ao longo do eixo Y. Tá ok? Bom, primeiramente, nós temos que saber qual é a velocidade V1I, que ainda nós não temos, né? Nós só sabemos a altura H1 igual a 8 centímetros. Então nós precisamos determinar qual vai ser a velocidade imediatamente antes da colisão. Para isso, vamos usar a conservação de energia, ΔK mais ΔU igual a zero. Nesse caso, você tem K final menos K inicial, mais o final menos o inicial. Quando a esfera está aqui, inicialmente você não tem velocidade, por isso o K0 é igual a zero. E quando ela chega no ponto mais baixo, a altura é igual a zero, por isso que a energia potencial gravitacional final é igual a zero nesse caso. Beleza? Então ficamos ali com Kf igual a menos o zero. 1 meio de M1 V quadrado mais mgh M1. Sempre V com M1. E temos que o V final nosso aqui é raiz de 2 de H1. Repare que essa aqui seria a velocidade final para o caso de conservação de energia, né? Onde é a velocidade inicial aqui é a zero. Agora, quando você lida com colisões, essa V final é exatamente a V1I, imediatamente antes da colisão. Agora, basta substituir na expressão que nós havíamos encontrado aqui para a velocidade V1F e V2F, né? Como queremos encontrar a V1F e o alvo está parado, V2I vai ser igual a zero. Esse termo nós vamos cancelar, como fizemos aqui. Tá vendo? Então, V2I igual a zero. Essa equação volta a ser o que nós tínhamos antes lá para o caso do alvo estacionário.
Substituindo a nossa V1i, que é igual a raiz de 2 de H1, aqui, temos essa equação, e aí, substituindo os valores numéricos no V1F, temos menos 0,54 metros por segundo. O sinal de menos aqui faz todo sentido, uma vez que na colisão a bolinha 1 aqui se chocou e depois ela voltou no sentido oposto. Aquele sinal negativo que você encontrou aqui, né, explica essa mudança de sentido. Para encontrar a forma vetorial, né, da V1F, basta multiplicar pelos versores correspondentes, que para o nosso caso, para o nosso referencial, está ao longo do eixo Y, né? A colisão acontece ao longo desse eixo. Então eu tenho aqui, multiplicando por EY, agora ficou V1F EY igual a menos 0,54 m metros por segundo EY. Uma contração de notação aqui te permite escrever o V1F vetor, que fica igual a menos 0,54 metros por segundo EY. Então está aí a letra A. Letra B, ele pede que altura H1' atinge a esfera 1 ao retornar para a esquerda após a colisão. Agora, você quer saber qual vai ser a nova altura, né, que essa esfera aqui vai alcançar. Como ela teve energia e momento transferido para a esfera 2, obviamente ela não vai chegar no mesmo patamar que tinha H1. Né? Então vamos lá. Agora nós temos novamente um problema de conservação de energia, ΔK menos ΔU igual a zero, K final menos K inicial, mais o final menos o inicial. Só que agora, olha só, nesse caso, imediatamente após a colisão, você tem uma velocidade inicial, então você tem um K0 diferente de zero, mas a sua energia potencial é zero, porque aqui não tem altura, altura igual a zero. Por isso que nós fizemos aqui, ó, o K0 diferente de zero e o U0 é igual a zero. A bolinha ela percorreu o seu percurso e parou numa certa altura que você quer encontrar. Então, KF igual a zero. E o F é diferente de zero, já que ela tem uma altura final, que é o que a gente está precisando determinar nesse problema. Temos um meio de M1 V0 ao quadrado igual a mg H1', que nós queremos determinar. Então, esse M1 simplifica com esse M1, H1 é V0 ao quadrado sobre 2G. Tomando cuidado que agora a velocidade final para o nosso problema de colisões se torna a velocidade inicial para o problema de conservação de energia. Tá, ok? Por isso que eu já substituí aqui, ó, o V0, né, que nós tínhamos para o V1F, que ficou V1F ao quadrado. Substituindo os valores numéricos, temos aí 1,5 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Letra C. Qual é a velocidade V2F da esfera 2 imediatamente após a colisão? Bom, para a esfera 2, né, para o alvo, nós temos essa equação aqui. Como inicialmente ele estava parado, esse termo aqui vai ser igual a zero, então matou todo esse termo. E você tem 2m1 sobre m1 mais m2, raiz de 2 de H1, que essa aqui era V1i que nós tínhamos encontrado no item A. Substituindo os valores numéricos, você tem 0,72 metros por segundo. Para escrever na forma vetorial, basta multiplicar pela versão correspondente, como fizemos antes. E aí você tem aqui, ó, V2F EY e 0,72 metros por segundo EY. Uma contração de notação aqui permite escrever a forma vetorial da velocidade V2F, igual a 0,72 metros por segundo EY. Ok? E por último, qual é a altura H2 que atinge a esfera 2 após a colisão? Temos um problema de conservação de energia novamente. ΔK mais ΔU igual a zero, K final menos K inicial, mais o final menos o inicial. Aqui a ideia é a mesma. Como a partícula 2 saiu de uma altura zero, você tem aqui que o inicial é zero. O K final é igual a zero, uma vez que a bolinha 2 aqui, ela chega até essa altura H2 que queremos determinar e para. Então, nesse caso, a energia cinética nesse ponto vai ser igual a zero. E o K inicial, bom,
O K inicial está lidando com a velocidade, né, que você encontrou aqui no item C. Né? Essa velocidade final, né, para V2F, para o caso da conservação de energia agora, se torna a sua velocidade inicial. Então você vai trabalhar com K inicial igual a 1 meio de mv, onde o teu V é esse aqui. Tá? Beleza. Então, K final e o inicial é igual a zero. Você vai ter então 1 meio de M2 V02, né, igual a M2 de H2. M2 simplifica o M2 e isola o H2. O teu V0, né, é o V2F, que nós já substituímos aqui. E assim, H2 é igual a V2F ao quadrado sobre 2G. Substituindo os valores numéricos aqui, você encontra a altura que a bola 2 aqui atingiu, né, a altura H2, né, como 2,6 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Tem outros exercícios aí, tem outros exemplos para fazer, né? Eu vou pedir que vocês façam eles também, tá? E já vamos pular então para o próximo passo, que é colisão inelástica. Né? Nesse próximo ponto, você tem o caso onde quando o projétil atinge o alvo, né, os dois ficam juntos, né? Ou simplesmente parte da energia ela é, digamos assim, transferida na forma de calor durante a colisão ou deformação do objeto, e aí você já não tem uma colisão perfeitamente elástica. Nesse caso, você tem o que a gente chama de colisão inelástica. Numa colisão perfeitamente inelástica, quando as duas partículas se chocam, as duas ficam de alguma forma coladas, né, e saem com uma velocidade resultante. Beleza? Numa colisão perfeita, que não seja perfeitamente inelástica, acontece isso que eu falei. Parte dessa energia cinética aqui é transferida na forma de deformação, calor, som, entre outras coisas, né? Atrito, e elas podem ter velocidades finais diferentes. Mas vamos lidar com uma colisão no primeiro momento perfeitamente inelástica, numa dimensão. Como nós já falamos, né? Numa colisão inelástica, só o momento linear ele é conservado. Então você tem P0 igual a P, onde aqui nós temos o igual representando o evento, que é a colisão. Nesse caso, o seu alvo está inicialmente estacionário, né, que é a partícula M2. Então você tem M1 V1I mais zero, porque não tem momento inicial a partícula 2. E depois, quando ocorreu a colisão, a partícula 1 mais a partícula 2 saiu com velocidade V. Então, para encontrar essa velocidade, é só isolar o V aqui, ó. M1 V1I sobre M1 mais M12. Desculpa, M1 mais M2. Agora, para o caso dos dois corpos em movimento inicialmente, o que vai mudar é que você tinha antes esse termo igual a zero, né, nessa equação. Né? Agora ele é diferente de zero. Beleza? Então temos essa expressão aqui. E nesse caso, para encontrar a velocidade, bastaria que você isolasse o V aqui. Tudo bem? Bom, vamos aplicar agora esses conceitos, né, esse exemplo. Um pêndulo balístico é um dispositivo que foi usado para medir as velocidades de projéteis antes que dispositivos eletrônicos, né, fossem usados. Né? E esse pêndulo consiste então num grande bloco de madeira de massa M, 5,4 kg, pendurado por dois fios longos. Uma bala de massa M igual a 9,5 gramas é disparada para dentro do bloco, parando rapidamente. Então, bloco mais bala deslocam-se para cima, seu centro de massa elevando-se de uma distância vertical de 6,3 centímetros, antes que o pêndulo pare momentaneamente ao final do seu arco. E ele pede, nesse caso, qual era a velocidade inicial da bala, né, antes da colisão. Então aqui temos o nosso pêndulo balístico. Nós temos uma bala que é disparada aqui em direção a ele, com uma velocidade V. Ela acerta o bloco de madeira, né, e o bloco de madeira com a bala depois, eles são deslocados para ter uma altura H aqui. Como nós estamos falando de uma colisão perfeitamente, né, inelástica, nós temos só a conservação do momento linear, que a gente pode usar. Então nós temos P0, no caso P0 é apenas M vezes Vzinho, porque você só tem a massa só tem a bala, né, com a velocidade V aqui se deslocando, o pêndulo está parado. Ocorreu o evento, ocorreu a colisão. Agora você tem a massa do bloco com a massa da bala se deslocando com velocidade V. Então V
eu estou representando essa velocidade com Vzão. Então, isolando Vzinho, Vzinho igual a Eminho mais Emão sobre Eminho vezes V. Beleza? Então, essa aqui é a velocidade imediatamente após a colisão. Precisamos encontrar ela para saber quem que é a velocidade da bala. Para isso, vamos usar a conservação de energia, né, como fizemos antes. ΔK mais ΔU igual a zero. Nesse caso, né, depois que ocorreu a colisão, o que nós temos? O bloco veio, chegou aqui e parou. Se ele parou, a energia cinética final é igual a zero, porque a velocidade final é igual a zero. Então, nosso KF aqui é igual a zero. E, inicialmente, o bloco está parado aqui. Quando a bala entrou no bloco, inicialmente ele está parado. Então, a altura aqui nesse nosso referencial é zero. Por isso, o U inicial é zero. Então, passa o K0 para o outro lado da igualdade. Né? Temos K0 igual ao F. Agora, nosso K, imediatamente depois da colisão, é Eminho mais Emão. Né? É 1 meio de Eminho mais Emão V quadrado, Vzão quadrado. Né? E o final é Eminho mais Emão GH. Eminho mais Emão simplifica com Eminho mais Emão. E agora nós podemos isolar o V, que é a velocidade com que o bloco e a bala se locomoveu. É igual a raiz de 2 de H. Esse V aqui, que é o V inicial, problema de conservação de energia, né, se torna o nosso V final para conservação de momento. É só substituir aqui. Né, e o resultado fica Vzinho igual a Eminho mais Emão sobre Eminho vezes raiz de 2 de H. Substituindo os valores numéricos aqui, você encontra 630 metros por segundo. Para escrever na forma vetorial, como eu coloquei como referencial o eixo horizontal aqui, o x, então eu vou multiplicar pelo vetor correspondente EX. Então eu vou ter VX 630 metros por segundo x, com tração de notação aqui, né, te permite escrever o V vetor. Então nosso V vetor, 630 metros por segundo x. Letra B. Qual é a energia cinética inicial da bala e quanto dessa energia permanece como energia mecânica no pêndulo em movimento? Bom, a energia cinética da bala, então é fácil. K é igual a 1 meio de mv quadrado, você encontrou o V, é só substituir os valores numéricos aqui. Você tem então 1.900 joules. A energia mecânica, nesse caso, para que você possa calculá-la, você tem algumas situações. A energia mecânica é K mais U. Se você considerar a situação em que você tem o U máximo, então se você tem o U máximo, o K vai ser igual a zero, porque a altura que o bloco chegou, ele chegou na altura máxima e nesse caso a energia cinética é igual a zero. Você já tem o valor do H, ele deu para vocês aqui, que é 6,3 centímetros. Então, basta substituir na expressão para encontrar o valor da energia mecânica como 3,3 joules. Então, essa aqui é a energia mecânica final. O que o exercício pediu agora é quanto dessa energia permanece como energia mecânica do pêndulo em movimento, ou seja, quanto dessa energia cinética ainda permanece como energia mecânica. Nós sabemos que a energia cinética inicial é igual à energia mecânica inicial do nosso sistema, uma vez que antes da colisão nós só temos o movimento da bala. Então, como só temos energia cinética, né, essa energia cinética inicial é igual à energia mecânica inicial, que é igual a 100%. Esse 3,3 joules é o que sobrou da energia mecânica após a colisão. Então, o que nós queremos saber é a porcentagem dessa energia mecânica que sobrou no bloco depois da colisão. Basta resolver, né, essa regra de 3, isolando XE. Então, XE vai ser o E por K0 vezes 100%, onde E é 3,3 joules e K0 é 1.900 joules. Substituindo aí esses valores numéricos aqui nessa equação, né, temos aí que XE é igual a 0,2%. Ou seja, como vocês podem perceber, a porcentagem dessa energia mecânica que permaneceu no bloco em movimento é muito pequena. Praticamente toda a energia que você tinha antes ali, toda a energia mecânica inicial, né, que colocamos aqui como energia cinética inicial, foi
transferida, foi transformada na forma de calor, na forma de ondas sonoras, quando teve o choque, né? O calor do atrito, deformação do bloco. Então, praticamente tudo foi transformado. Somente uma pequena quantidade ainda permanece na forma de energia mecânica. Beleza, pessoal? Agora que nós lidamos com colisões em uma dimensão, vamos avançar para o caso quando nós temos uma colisão em duas dimensões. Aqui nós temos então duas partículas. Inicialmente nós temos um alvo parado e um projétil, né, que vai ter um movimento inicial com uma velocidade de 1i. Ok? Bom, nesse caso nós temos um parâmetro de impacto aqui, né? Eu estou colocando uma distânciazinha bzinho, só para demonstrar para vocês que se você fizer a colisão agora dessa forma, vai ser como se fosse uma mesa de bilhar. Ela choca aqui, uma partícula vai para cá e uma vai para cá. Se esse B for igual a zero, essa distância for igual a zero, você vai ter uma colisão em uma dimensão. Ok? Então imagine lá, você tem agora um B diferente de zero, esse V1 se choca, ele vem para cá, fazendo um ângulo horizontal que a gente chama de ΔI, e você tem depois a colisão 1V1F. E essa aqui, que levou o choque da partícula 1, ela vem para cá, nessa direção, né, nesse sentido, com uma velocidade V2F, fazendo um ângulo θ2 horizontal. Como agora nós temos um problema em duas dimensões, você pode pegar a conservação do momento e abrir isso aqui nos dois eixos, no eixo x e no eixo y. Então você tem aqui o P0x inicial é igual a Px, o Px final. E para o caso ao eixo y, a mesma coisa, o P0y é igual a Py, o P inicial no eixo y é igual a P final no eixo y. Inicialmente, você só tem o movimento da partícula 1 e ela está andando em linha reta, então o ângulo com a horizontal com o eixo x é zero, cosseno de 0 a 1, você tem aqui M1V1i. E depois você tem igual M1V1F cosseno de θ1 mais M2V2F cosseno de θ2, né, que são as componentes, né, ao longo do eixo x, depois da colisão, para a partícula 1 e para a partícula 2, tá ok? Agora, para o eixo y, né, inicialmente, então, você não tem momento linear ao longo do eixo y, já que a partícula inicialmente está se locomovendo apenas ao longo do eixo x. E aí basta fazer a decomposição do vetor momento no eixo y, né? Esse vetor você vai ter uma projeção agora daqui, como esse ângulo aqui é o θ2, então você vai ter M2V2F seno de θ2, e aqui essa projeção ao longo do eixo y vai ser M1V1F seno de θ1, que é o que nós temos aqui, ó. M2V2F seno de θ2 menos M1V1F seno de θ1. O sinal de menos aqui, porque essa projeção está contando no sentido negativo do eixo y. Tá? E essa projeção aqui era positiva, né? Já que ela está no sentido positivo do eixo y. Se a colisão é elástica, você também tem a conservação da energia elástica. Portanto, nós temos aí um meio de M1V1i², que é a energia cinética inicial do projétil, igual a um meio de M1V1F² mais um meio de M2V2F². Né? Como nesse caso, porque o alvo está em repouso. Se o alvo estivesse em movimento também, aqui teríamos mais um termo. Vamos aplicar isso aqui então também no exemplo? Temos aí, ó, dois patinadores colidem e abraçam-se em uma colisão perfeitamente inelástica, ou seja, eles permanecem unidos após o impacto, conforme sugerido na figura que eu desenhei ali para vocês, onde a origem é localizada no ponto da colisão. Alfred, cuja massa MA é 83 kg, está originalmente se deslocando para o leste, com velocidade VA igual a 6,2 km por hora, e Bárbara, cuja massa é 55 kg, está originalmente se deslocando para o norte, com velocidade de 7,8 km por hora. Ele pede qual é a velocidade V do casal após o impacto. Então vamos lá. Reparem o seguinte. Então nós temos aqui o Alberto, que ele está se locomovendo na direção leste. Então nós temos um momento MAVA nessa direção, nesse sentido. E tem a Bárbara, né, que tem um momento
linear nessa direção, nesse sentido, já que ela está indo na direção norte. Então, quando ocorre a colisão bem aqui na origem, os dois, né, ficam grudados e saem com uma velocidade v, fazendo um ângulo θ aqui com horizontal. Então, ele está pedindo inicialmente qual é essa velocidade. A massa total do teu sistema, né, após a colisão, né, vai ser a massa da Bárbara mais a massa do Alberto. Então, eu vou chamar de Emão igual a MA mais MB. Como a colisão é inelástica, só podemos usar a conservação do momento linear. E aí vamos decompor o momento nos dois eixos, no eixo x e no eixo y. Ao longo do eixo x, e antes da colisão, você só tem o Alberto se deslocando, por isso aqui temos MAVA. E ao longo do eixo y, você só tem a Bárbara se deslocando, por isso que aqui no eixo y você só tem MBVB. Né? Após a colisão, os dois saem com velocidade v, então após a colisão você tem Emão Vzão cosseno θ, né? E para o eixo y, né, decompondo aqui no eixo y, você tem Emão Vzão seno de θ. Beleza, temos duas variáveis, né, e duas equações. Podemos isolar e substituir ou simplesmente dividir uma pela outra, como fizemos aqui. Então teríamos aqui, ó, Emão V seno de θ sobre Emão V cosseno θ. Emão V simplifica com Emão V seno de θ por cosseno tangente de θ. Substituindo os valores numéricos que você tem aqui, você tem 0,834. Para achar o valor de θ, basta fazer o arco tangente. E o θ é arco tangente de 0,834, que dá 40 graus. Uma vez que nós temos aqui o valor de θ, basta substituir em uma dessas duas equações aqui para encontrar o Vzão. Então temos ali, ó, MAVA igual a Mzão Vzão cosseno θ. Isolo Vzão. E aí ficou MAVA sobre Emão, que eu já abri aqui como MA mais MB, cosseno θ. Substituindo os valores numéricos aqui, temos V igual a 1,33 metros por segundo. Este é um módulo da velocidade, né, do casal aqui após a colisão. Como agora essa velocidade ela está nesse plano XY, vai escrever a forma vetorial do V. Né, vamos abrir aqui esse vetor. Então temos V igual a Vx é x mais Vy é y, onde Vx é a projeção do vetor V no eixo x e Vy é a projeção do vetor V no eixo y. Então temos V cosseno θ e x mais V seno θ em y. Substituindo os valores numéricos aí, né, do V vezes cosseno e do V vezes seno, você tem que o teu V vetor é 1,02 metros por segundo na direção x, 0,35 metros por segundo na direção y. Tranquilo? Vamos ali então agora para a letra B. Qual é a velocidade do centro de massa dos dois patinadores antes e depois da colisão? Bom, nesse caso, nós já discutimos isso antes, né? Para o centro de massa, né, ele se locomove independente da colisão. Né? Então, se você encontrou a velocidade após a colisão aqui, o centro de massa está aqui, você encontrou, na verdade, a velocidade do centro de massa após a colisão. Essa é a mesma velocidade que você tem para o centro de massa antes da colisão. Uma vez que o centro de massa continua a se mover sem sofrer a influência da colisão. Beleza? Então, a resposta do item B é a mesma do item A. Tranquilo? Vamos lá. Item C. Qual é a variação da energia cinética dos patinadores expressa como uma fração devido à colisão? Então, você quer a variação percentual. E para isso, é como nós fizemos ali antes, né? Basta fazer uma regra de 3. Inicialmente, no teu sistema, você tem K0, que é 100%, que é a energia cinética dos dois patinadores. Você tem aqui, então, a variação da energia cinética que ele está querendo. Essa variação é quantos por cento? Então, essa xk aqui é a variação percentual. Xk é ΔK sobre K0 vezes 100%. Bom, K0
como eu falei, é a soma das energias cinéticas do patinador VA e o VB, né? Da Bárbara, e do Roberto e da Bárbara. Você tem aqui 248 joules. Depois da colisão, você tem o Roberto e a Bárbara juntos com velocidade de fusão, né? Então, a energia cinética final é 122 joules. A variação da energia cinética é 122 joules menos 248 joules. Você tem uma variação cinética de menos 126,18 joules. O que representa o sinal negativo para a variação de energia cinética? Significa que você está tendo uma transferência de energia cinética para uma outra forma de energia. Qual seria a forma de energia? Quando os dois se chocaram, né? Os dois ali teve uma leve deformação, né? Entre os dois quando se chocou, teve calor, teve um impacto que gerou ondas sonoras, enfim, teve toda uma transferência de energia aí. E você tem aqui, sabe exatamente qual é essa variação. Para encontrar a variação percentual, basta substituir nessa expressão que nós havíamos encontrado. Você tem o ΔK e você tem o K0. Então, olha lá, temos aí menos 50,8%. Ou seja, essa aqui foi a energia que foi transferida na forma de calor, na forma de deformação do corpo, onda sonora e tudo mais. Ok? O que permanece como energia mecânica nesse sistema é os 49,2%. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Isso encerra esse tópico. Eu fiz com vocês aí alguns exemplos, né? E eu pediria que vocês também fizessem os demais. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Até a próxima.